Ok, gravando. Então vamos lá. Olá, estamos aqui mais uma vez para uma entrevista muito especial sobre este momento que estamos vivendo, mas de uma forma especial. Nós vamos falar das questões do mundo, mas vamos falar antes da espiritualidade. Eu trago aqui uma pessoa que é um profundo conhecedor da doutrina espírita, um companheiro de trabalho em alguns momentos muito especial e um amigo, e aquele amigo de verdade, que no momento da dificuldade estende a mão, e um amigo que significa, né, o significado, né, significa o símbolo da palavra amizade, porque é a que está ali nos momentos que a gente precisa. Eu tenho muito carinho de trazer o Marcelo aqui para falar sobre transição planetária, sobre data limite, sobre questões da evolução espiritual, né? E espero que vocês aproveitem isso. Assista até o final, porque vale muito, muito a pena para todos nós, e depois passe para os seus amigos, para os familiares, que possam aprender com o conhecimento que o Marcelo tem. Marcelo é médico, mas tem uma longa história dentro da doutrina espírita e tem um grande aprendizado que ele pode nos ensinar muito. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui presente para esse nosso bate-papo. Oi, Vitor. É isso mesmo, né? Quando a gente tem a oportunidade de estar junto de um amigo para falar de um assunto tão palpitante, tão interessante, contribuir, e ainda que eu sei, num contexto importante da tua vida, né? Num momento todo especial aí da tua história planetária dessa encarnação aqui na Terra, eu não tinha como não querer oferecer o que a gente tenha a título de contribuição para tentar ajudar aí as pessoas a entenderem um pouco o que está acontecendo, o que está se passando, para onde a gente corre, como um dos sentimentos mais angustiantes que a gente tem é esse da indecisão, incerteza, dúvida. Às vezes a gente sente que é melhor ter uma notícia ruim do que ficar nessa coisa de, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? Para onde vai? Como é que as coisas vão acontecer? Na minha experiência profissional, por exemplo, como médico, a gente vê, né, a angústia que as pessoas têm de, puxa, será que eu faço o exame? E esse momento dela pensar, será que eu faço a consulta? Será que eu vou ver o que é? Na verdade, é muito mais sofrido do que, de fato, ir lá e ter a notícia e saber na mão o que precisa ser feito, né? Se tem alguma coisa que pode ser feito, se tem alguma coisa que precisa ser feito, enfim, para que a gente possa se movimentar. Então, é isso que eu tenho visto bastante, tanto no centro espírita, tanto na atividade espírita, quanto na minha atividade profissional, que as pessoas estão sofrendo muito com essas incertezas, porque as notícias vão se acumulando, vêm de todos os lados, e a gente nunca teve tanto acesso, né? Nunca tivemos tantos braços de informação, e a gente fica, meu Deus, como é que eu vou me posicionar no meio de tudo isso? O que, afinal de contas, deve estar acontecendo e o que se espera de mim nesse momento? O que eu posso fazer durante esse momento? Então, acho que é super legal poder estar aqui com você e a gente compartilhar esses momentos aí. Espero que seja bom para todos, como está sendo para mim estar com você aqui. Ah, que bom. Obrigado, Marcelo. A primeira pergunta que eu queria estar te colocando, para a gente estar explorando, é essa questão da transição planetária. Que dentro da. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque pode ser que muitos dos que estão nos ouvindo aqui não são pessoas ligadas ao movimento espírita. Então, às vezes, essa palavra que é tão comum dentro do movimento, talvez para algumas pessoas não tenham o mesmo entendimento. E aí, se você vê que essa questão da pandemia e as mudanças que essa pandemia propõe para nós, se ela está dentro desse movimento de transição planetária. Para alimentar um pouco essa minha questão e você ter elementos para me responder, eu tenho falado que esse vírus nos ensina algumas coisas, né? Nos ensina, por exemplo, coisas do tipo a respeitar os mais velhos, porque a gente percebeu que não cuida das pessoas mais velhas de maneira adequada. Ele nos ensina também que esse vírus não distingue entre raça e condição social da pessoa, ele contamina todos, né?
apesar de haver diferença social no atendimento. Então, o local onde a vida tem valor, e aí a gente procura testar, onde a gente procura correr à frente, cuidar das pessoas, medir a temperatura. Esses países lidaram melhor com isso. O lugar onde a vida não tem esse mesmo valor, as pessoas não estão valorizando a vida desse jeito, as pessoas estão sofrendo mais. Então, eu vejo que esses aprendizados, nós brasileiros estamos tendo que aprender de maneira forçada isso, porque aparentemente nós não temos esses cuidados. Você acha que isso está dentro desse conceito de transição planetária? Esses aprendizados estão sendo nos colocados de maneira espiritual? Como é que você vê isso? Aqui a gente tem, é claro, várias camadas que a gente pode abordar, né? Então, já para também colocar a minha posição genérica a respeito do assunto, eu acredito que qualquer dificuldade, qualquer sofrimento, qualquer aparente desgraça que aconteça na nossa vida nunca vem por acaso. Mas eu não digo que ela não vem por acaso, como aquelas pessoas que apontam o dedo assim, tá vendo? Olha o que você fez, você é culpado, você não se cuidou e agora as coisas estão acontecendo aí na tua vida. Não. Eu não digo que a doença, o sofrimento, a morte, a dor nos alcança não por acaso, porque a nossa culpa, por assim dizer. Mas qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de desafio que nos alcança, ele vem nos ensinar alguma coisa. Ele vem nos oferecer uma oportunidade de aprendizagem muito importante na nossa vida. E não é por acaso, porque as coisas se alinham de tal modo que o sofrimento vem justamente nas nossas deficiências. Por isso que não é por acaso. Ele vem para nos incentivar aonde mais nos falta alguma coisa. E assim a gente é levado morro acima pela providência divina, né? Deus, de alguma maneira, consegue nos conduzir usando, às vezes, do aguilhão, né? Os espíritos, né? Os espíritos que nos trazem informação dentro do espiritismo, sempre comparam muito a ideia do aguilhão, né? O aguilhão é aquilo que você usa para conduzir um animal. Então, você precisa que aquele animal carregue uma carga e você usa de um aguilhão. Você precisa aplicar uma vacina no animal para ele ter mais saúde, você usa o aguilhão. Então, os sofrimentos, frequentemente na nossa vida, são aguilhões que nos levam numa determinada direção. Então, eu converso, por exemplo, com pacientes e pessoas que têm diabetes. E eu digo, olha, uma coisa que eu aprendi com os meus anos de experiência é que diabetes é uma maneira que existe da gente aprender a ser mais disciplinado com a vida. Porque se a pessoa com diabetes é disciplinada, cuida da sua alimentação, da sua atividade física, do seu sono, do seu lazer, busca se refazer de todas as maneiras, ela vive muito bem. Agora, se ele resolve não ser disciplinado, comer a hora que quer, do jeito que quer, aquilo que quer, um dia faz atividade física, outro dia não faz, aí vem bastante dificuldade, bastante sofrimento. E a gente vê como aquilo vai obrigando a pessoa a ser mais disciplinada com a vida dela. Então, várias situações de sofrimento, elas vêm sob medida para nós, porque elas vêm nos ensinar algumas coisas. Esse momento que a gente vive é um momento de um sofrimento coletivo. Porque pode ser que alguém que está ouvindo a gente ali não ficou doente, não teve febre, não teve dor. Pode ser que essa pessoa que está nos ouvindo tenha uma determinada estabilidade no emprego que fez com que ela não tivesse nenhum tipo de abatimento financeiro. Ele pode dizer assim, olha, mas não me alcançou. Mas tenho certeza que todas as pessoas estão passando algum tipo de sofrimento com relação a isso. Porque são os teus entes queridos, são teus amigos, são os teus conhecidos. E as ondas de repercussão nos alcançam a todos. Não tem uma pessoa que não está, de algum modo, aguilhoada, que não foi tocada de uma maneira dolorosa pelo que está acontecendo. E sempre que a gente é tocado de uma maneira dolorosa, eu digo assim, a gente pagou um preço, pagou uma entrada. Tá? A dor chegou, a dor é o nosso pagamento. Pagamento para quê? Para que a gente possa tirar uma aprendizagem. Eu estou pagando por um curso. O pagamento, nesse caso, é a dor que eu estou sentindo. Agora, a questão é, será que eu vou aproveitar o curso ou não? Tem várias pessoas que compram um curso, né, e depois não aproveitam aquele curso, perderam o investimento que eles fizeram. Então,
a pandemia está nos trazendo diversos sofrimentos que nos convidam a aprendizagens, a reflexões. O pagamento nós já estamos fazendo, a dor a gente já sente, a angústia, a insônia, a ansiedade, a depressão, a raiva, o medo, tudo isso a gente já está pagando, a gente já está sentindo isso na pele. Agora, vamos usar isso então para a gente tentar sair maior dessa situação? Quando a questão é mais individual, ela vem falar a mim. Só que nós estamos vivendo uma questão que é global. Não é a única questão global. Claro que a gente vive outras questões globais ligadas à água, ao clima, ao saneamento, à exploração do trabalho. Então, tem coisas que acontecem no mundo todo. Então, a pandemia não é o único sinal. Mas todas essas coisas que vêm e acontecem, alcançam o mundo todo, vêm para fazer com que a gente cresça como sociedade. Daí não é só como indivíduo. Aquilo que acontece afeta a minha vida pessoal, vem me fazer crescer como pessoa. A pandemia vem e afeta a todos. Então, ela vem para nos fazer crescer enquanto sociedade. E aqui eu chego naquilo que você tinha me dito no começo, que é essa história de transição planetária. Né? Então, tem um texto do Espiritismo muito conhecido, que está lá na obra A Gênese, de Allan Kardec, a última que ele editou em vida, que diz: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus para que grandes transformações se deem. Né? E chegados os tempos é o título, a ideia que tem por trás disso. Você vê que isso já é de 1868, já tem mais de 150 anos essa informação dos espíritos, e nós ainda estamos nesse trabalho. Eles trazem lá diversas características que marcam as mudanças do tempo. Né? E os desafios da coletividade estão aí, estão lá entre aquelas características, enfrentar desafios da coletividade. Então, esse é mais um desafio que nos acontece. Então, nós estamos numa transição de um planeta marcado pela dor e sofrimento, um planeta de provas e expiações, e diga aí, qualquer um que está nos ouvindo, se as provas, as expiações, as dores não te visitam com certa frequência no teu dia a dia, né? Para um momento mais de regeneração, onde a gente vai caminhando para um bem-estar social, interpessoal, pessoal, um estado de felicidade mais legítimo. Então, é um processo de transição. Por isso a gente fala transição planetária, mas não é uma transição brusca. E não é de se estranhar que seja assim, porque se a gente pensar em todos os momentos de transição, nenhum acontece por um momento brusco. Né? Então, a Segunda Guerra Mundial não começou porque o Ferdinando, lá, o arquiduque da Áustria, foi morto. Não, aquilo foi criado durante décadas, um movimento, e aquela foi a gota d'água, foi o último empurrão para que aquilo acontecesse. O Brasil, né, declarou sua independência de Portugal, não foi porque um dia Pedro subiu no cavalo e falou: agora independência ou morte. Não, aquilo foi um símbolo de um movimento que vinha acontecendo há muito tempo. Então, não dá para a gente imaginar assim que a pandemia vem fazer um corte com a gente socialmente. Assim, a sociedade era uma e passam-se alguns meses e ela sai completamente modificada. Mas ela é mais um empurrão. Pode ser que ela seja o último, aí não está no nosso alcance saber. Mas que ela é mais um empurrão nesse sentido, que ela é mais um movimento que vai nos levando em direção a um momento melhor, isso eu não tenho dúvida, sabe? Que ela vem com um propósito para nos chamar a todos a uma grande reflexão. Né? Quantas das nossas verdades são questionadas, quantas das nossas certezas, né? Como a providência divina e a vida é pródiga e nos mostrar assim: você acha que tem controle sobre tudo? Você acha que está na sua mão, que você mata no peito qualquer coisa e leva para frente? Veja que não é bem assim que as coisas funcionam. Que você não adianta querer se enxergar como independente do mundo todo. As tuas ações refletem nos outros, as ações dos outros refletem em você o tempo todo e profundamente. E com algumas situações como essa, a gente vai se dando conta do alcance que tem essa verdade, esse fato na nossa vida. Estou conseguindo esclarecer um pouco essa questão que você me trouxe? E aí, Marcelo, você está me trazendo uma pergunta que está pipocando aqui,
que é no enfrentamento dessa proposta que o vírus traz, a gente vê que os países lidam de maneira diferente. E aí, o que você percebe disso? Por, por que na Coreia, na Alemanha, se lida de um jeito e esse vírus tem um impacto? Por que na Itália, na Espanha, se lida de um jeito e tem um impacto? Por que nos Estados Unidos e no Brasil se lida de outro jeito e tem outro impacto? Como que a gente pode tirar um aprendizado disso, né? A gente vê como é heterogêneo isso, né? Mesmo dentro de um país, dentro daquele país a gente encontra bastante heterogeneidade, né? A questão da Itália mesmo, né? Que as mortes se concentraram muito mais em alguns estados do que em outros, e não é só uma questão do número de pessoas que está envolvido, do que acontece ali. É claro que tudo isso tem a ver com toda uma cultura que se cria. Primeiro, uma cultura de valorização da vida, de considerar que a gente deve valorizar a vida antes de qualquer outra necessidade e entender o que é valorizar a vida. Porque se a gente constrói a nossa vida em torno da ideia de que viver bem é viver com muita riqueza material, o que a gente vai querer valorizar nesse momento é a riqueza material. E você vai dizer, não importa que se percam anos de vida, desde que se mantenha a riqueza material. Não importa que se percam pessoas, desde que se mantenha o luxo, desde que se mantenha aí uma série de condições de conforto que são eminentemente materiais. Então, o vírus está nos convidando a modificar muito essa nossa visão. Então, a gente, os estados, os países, as regiões que lidaram melhor, elas disseram assim, bom, nós queremos preservar a vida, viver bem é viver perto das pessoas que a gente ama, viver bem é vivermos todos bem juntos. Para eu estar bem, não é só eu não estar de luto, é meu vizinho não estar vivendo um luto, é meu primo não estar vivendo um luto, é o meu colega de trabalho não estar vivendo um luto pela perda de alguém próximo dele ou algo assim. E o que nós vamos ter que abrir mão para poder fazer isso? Então nós estamos dispostos a abrir mão de muitas coisas para que a gente não caia nessa situação de ver as pessoas vivendo o luto, a perda, porque a felicidade se constrói na coletividade. Então isso está muito marcado em algumas culturas, dentro dessas culturas mais marcado em algumas famílias, né, de como é que a gente é feliz. Então muitos criam a ideia de que a gente é feliz, a gente constrói a nossa felicidade só por nós mesmos e constrói ela independente do mundo, como se eu pudesse criar um castelo de sonhos no meio de um vale de sofrimentos. Isso não é possível. Isso simplesmente não acontece. É impossível ser feliz sozinho. Essa é uma frase que a gente usa lá no nosso Centro Espírita aqui, o Centro Espírita Paz, né? É a frase que vai nos nossos cartazes, é a frase que sempre nos lembra. É impossível ser feliz sozinho. Felicidade verdadeira é a felicidade que traz os outros para a felicidade junto com você. Ela nunca se cria sobre o sofrimento, a miséria e a dor do outro. Ninguém pode se vangloriar de ter ganhado alguma coisa sobre a lágrima de alguém. A gente não pode construir um sorriso em cima da lágrima do outro. A gente não constrói uma vitória sobre uma derrota do outro. Então, as sociedades que são mais individualistas e mais competitivas nesse sentido estão se mostrando as que têm os piores resultados, assim, como um geral. Por quê? Porque isso mostra a falha e vai refletindo uns nos outros. É claro, nós ainda estamos com esse carro andando e a gente não entende exatamente tudo o que acontece, por que existem tantas diferenças. Mas algumas coisas são flagrantes, assim, que se a gente tem uma disseminação rápida da doença, a gente sobrecarrega os serviços de saúde e isso acarreta mais mortalidade, isso não tem dúvida. A doença, quando ela vai pegando as pessoas mais desprevenidas, ela acaba carregando mais morte junto com ela. Então, atrasar o desenvolvimento dela
Porque esse é um argumento que eu vejo muitas pessoas usando, né? Mas o que adianta atrasar se vai acontecer de um jeito, de outro, vai acontecer? Não, quando a gente atrasa, tudo se modifica. A nossa capacidade de responder vai mudando, o nosso entendimento a respeito dos mecanismos vai mudando. Então, se a gente vai jogando para frente, ganhando tempo, e a gente ganha, e aqui vem um pouco de uma reflexão que eu tenho feito, a gente ganha uma energia coletiva diferente, sabe, Victor? Eu tenho percebido isso, que a maior parte das doenças, elas vêm destrutivas no começo e depois elas vão perdendo mortalidade com o passar do tempo. É como se a vida, a natureza, a força vital de cada um de nós fosse aprendendo a lidar com aquilo e a gente começa a responder melhor, coletivamente. E a gente é capaz de comunicar uns aos outros por meios invisíveis essa maneira da gente lidar. Tem um livro muito legal que eu recomendo. Aliás, deixa eu fazer umas recomendações de leitura aqui, né? Para quem quer conhecer um pouco mais da transição planetária, teve 2 livros espíritas que vieram levantar essa bola. Um chama Transição Planetária e o outro chama O Amanhecer da Nova Era. Eles não são bem uma sequência um do outro, mas eles dão essa visão do processo da transição planetária que a gente vem vivenciando. Mas esse que eu quero citar agora chama O Código Básico do Universo. Não sei se você teve a oportunidade de ter contato com esse livro. É de um italiano chamado Massimo Citro. O Código Básico. O livro não é muito grosso, fininho, relativamente fácil de ler, apesar de ser um livro bem referenciado de técnica, assim, ele tem bastante citação de artigo, de autor, ele tem uma leitura tranquila. E lá ele fala muito disso, de como nós, seres humanos, transmitimos informações uns aos outros por meios invisíveis. É isso que ele chama do Código Básico do Universo, que tem aí uma matriz por trás dessa matéria que dá forma à matéria e que trabalha a nossa maneira de reagir. Então a gente vai aprendendo a lidar com uma coisa. Quando ela é nova, ela causa muito descontrole. Quando ela já não vai ficando nova, a gente vai se adaptando, como a história dos macacos lá que conseguem resolver um determinado problema, mesmo sem ter conversado um com o outro, sabe? O macaco quebra o coco, aquele é um experimento ilha, né? muito famoso. Exatamente, o da outra ilha que não teve contato com esse tem a ideia de quebrar o coco. Então ele tem ali aquilo se transmite. Então os corpos mais vigorosos, aqueles que respondem melhor, de alguma maneira conseguem ir transmitindo isso também. Então eu sempre brinco assim, você nunca quer ser o primeiro a pegar uma doença, porque conforme a gente vai aprendendo e aprendendo com os acertos e desacertos do outro, e não é só que tome esse remédio ou aquele, existe muito mais acontecendo nesse meio. Então nós temos sim que pensar na nossa construção coletiva nesses momentos. Essa pandemia, assim como todas as questões que têm a ver com o ambiente, a pandemia é uma questão ambiental. A gente vem fazendo o que quer do meio ambiente, com os animais, com as naturezas, e os vírus vão se mutando, e as coisas vão acontecendo, e a gente acha que a culpa é da China, que come morcego, não sei o quê. Não, isso é uma construção humana. A gente vem mexendo com o equilíbrio da natureza, como se a gente pudesse usar do planeta ao nosso bel prazer, e não sabendo que nós somos parte do planeta e que a saúde do planeta tem a ver com a nossa saúde, e que a minha saúde tem a ver com a saúde do Vitor, tem a ver com a saúde das pessoas que estão vivenciando, e que a gente deve construir um modo de vida mais saudável para as pessoas e para o meio ambiente. Então, estas questões ecológicas vêm mostrando para nós que a gente tem que pensar nas consequências dos nossos atos. Talvez essa seja, eu falei, né, que as dores vêm nos mostrar aprendizagens, talvez elas venham mostrar que eu não estou sozinho no mundo, que eu não tenho como fazer o que eu quero, imaginar que isso nunca vai voltar para mim ou não vai para os outros, né? Isso não faz sentido. Eu não tenho como imaginar que eu consigo me fechar completamente do que está acontecendo no mundo fora de mim. Tem um livro, mais um livro, hein? Mas esse eu preciso citar porque eu fiquei encantado por esse livro. Foi o último livro que eu li agora recentemente. Foi uma releitura. Chama Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, pelo Chico Xavier, né? Que é o autor mais prolífico aí do Espiritismo. Esse livro, Pensamento e Vida, ele tem um propósito, sabe? Está escrito na introdução do livro. Emmanuel diz que quando a gente vem para o mundo, né, quando a gente está vindo vestir um corpo, a gente passa por um curso, sabe? Que nem curso
de mães que vão ganhar bebê, cursos de pais que vão adotar. Eu já passei, né? Passei 2 vezes pelo curso de adotantes. Que eles vão dizer para você, o que você... Oi, não consegui ouvir? O pré-vestibular de encarnação, né? Um pré-vestibular. Olhe, você pode enfrentar isso, aquilo, pode ser assim ou assado. É claro que por mais que a gente faça um curso, quando a gente vai enfrentar a coisa, é diferente, né? Uhum. Ele diz que esse livro Pensamento e Vida é a materialização do curso que eles dão para a gente antes da gente reencarnar. Diz, você está indo lá para o mundo, preste atenção nisso, 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 veja isso, aquilo. O primeiro capítulo do livro fala disso, que a gente não está desconectado das pessoas, do mundo, do universo e da criação. Que a gente não deve esquecer disso. Porque eu acho que a gente olha no espelho e se acostuma à ideia de que eu tenho esses limites aqui. Então eu estou isolado, eu estou aqui, a minha pele me separa do mundo. E não é assim. A gente reflete continuamente os outros e se reflete nos outros continuamente. E esse momento vem nos lembrar isso, do que é a verdadeira solidariedade. A solidariedade não é só você pegar um saco de arroz e dar para alguém que está com fome. É claro que dar um saco de arroz para alguém que está com fome é um gesto de solidariedade. Mas não é só isso a solidariedade. A solidariedade é você refletir o que tem de melhor em você em favor do mundo. E buscar pegar o que há de melhor do mundo para você. Né? Ali tem uma outra mensagem do Emmanuel que ele diz assim, nosso estado de espírito depende do que a gente pega no mercado gratuito das ideias do mundo. O mundo está sempre nos dando ideias. E a gente escolhe quais a gente vai pegar, quer perceba, quer não perceba. E a gente vive agora um momento em que tem muita ideia de terror, pavor, ansiedade, dor, sofrimento. E se a gente se deixa sintonizar nisso e vai nessa, a gente vai se contaminar e vai se afundar, vai ficar doente também. Então nós temos que ser aquelas pessoas que vibram uma sintonia diferente nesse momento, não desconectado do que acontece, mas buscando modificar a realidade que a gente tem. Então é sim, a pandemia, voltando à questão que você me coloca, eu acho que ela lembra que aqueles que são mais solidários vivem mais, melhor e são mais felizes. E nesse caso, vão pegar menos a doença, vão transmitir menos problema, vão ser parte da solução e não parte do problema. Então eu preciso me privar mesmo, deixar algumas coisas, mas para um bem comum que não é o bem dos outros. Porque o bem dos outros é o meu bem também. Então eu estou me privando não é só pelos outros, é porque eu me privo por todos e por mim também nesse processo. Que as pessoas podem dizer, mas se eu pegar, eu tenho uma boa imunidade, eu sou uma pessoa alimentada, eu tenho acesso. Bom, nada disso é garantia, porque só quem pega que sabe o que acontece, né? Eu tenho um dos casos de morte aqui em Curitiba, uma pessoa da minha idade, conhecida minha, que a princípio não tinha nenhum tipo de vulnerabilidade, sabe? Mas aconteceu com ela aquilo. Então, primeiro, não existem garantias nesse sentido. Mas não tenha dúvida que você contribuindo para melhorar o sistema, você se melhora nesse processo também. Então, a pandemia é um convite à solidariedade, mas num sentido muito mais amplo. A gente perceber mais repercussões das nossas atitudes. E, assim como todas as questões ecológicas, a meu ver, a maneira da gente lidar com a criação dos animais, com o lixo, com a carne, com os agrotóxicos, e uma porção de questões falam de como a gente está se enxergando como parte do mundo e parte da sociedade. Vou fazer uma provocação para você agora, hein? Por assim, favor. tem uma... Até eu acho que o livro o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho colabora um pouco com isso, de criar uma certa arrogância espiritual no brasileiro. Como se ele se achasse, não, peraí, nós somos a pátria do Evangelho, o Brasil, Deus é brasileiro, Deus é brasileiro. Essa frase eu escutei tantas vezes.
E aí eu vejo, peraí, Deus é brasileiro, mas o Brasil é um dos países de maior defasagem social do mundo. E um dos países onde o sistema educacional é muito complicado, muito deficitário. E aí não, mas nós somos o país que teve o Chico Xavier, nós somos espirituais, nós somos especiais. Eu falei, eu começo a pensar, e aí agora que vem a pandemia como desafio, e eu vejo a forma ruim que nós estamos lidando com isso, eu falo, ô brasileiro, você não é tudo isso, não. Então, o que você acha disso? Essa coisa do brasileiro nessa situação? Tem essa arrogância? O que você acha? Veja, Vitor, às vezes a gente tem planos e nem sempre esses planos se concretizam, sabe? Então, existiram vários movimentos e momentos históricos que não eram para ter dado errado, mas que acabaram não atendendo tudo aquilo que se esperava deles. Então, por exemplo, no nosso desenvolvimento do sentimento de religiosidade, era para a gente ter, desde sempre, um único pensamento religioso. Só que esses pensamentos vão caindo na mão de determinadas pessoas e vão se perdendo ao longo do tempo. E daí é necessário transferir e recomeçar, transferir e recomeçar, transferir e recomeçar. O livro Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala dessa proposta, né? De tentar transferir de novo para recomeçar. Mas não quer dizer que já está, porque eu transferi, recomecei e deu tudo certo. Eu me lembro, eu conversava com também um companheiro do coração, aí, Carlos Augusto de São José, ele dizia, Marcelo, não tem nenhuma certeza de que aquilo que nós estamos fazendo seja assim o mais certo simplesmente porque eu tenho essa ou aquela denominação religiosa. Porque todas as denominações religiosas eram para ter sido aquelas que iam levar a criatura para esse novo estado. Mas as pessoas se perdem no meio do caminho, assim como o país inteiro pode se perder nesse processo. Talvez daqui a 50, 100 anos, tenha que sair um outro livro, sei lá, da Mongólia, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque agora estamos começando de novo em outro lugar. Então, é claro, a gente tem uma oportunidade na mão e é feito todo um investimento espiritual nesse sentido, mas não há garantias dentro desse processo. E você fala de algumas coisas que são dados assim amplamente conhecidos, não é nenhuma teoria de conspiração, que o Brasil tem uma das maiores diferenças sociais do mundo, que o Brasil é um dos países que tem maior diferença entre homem e mulher no que se refere à empregabilidade e outras coisas, que tem índices de violência intradomiciliar que são pavorosos, horríveis, mostrando que nós, enquanto nação, temos um longo caminho para nos considerarmos, de algum modo, privilegiados. Porque os únicos aspectos que hoje a gente pode falar assim, de peito cheio, que a gente é mais privilegiado, é que a gente não tem terremoto, né? As nossas enchentes são realmente descasos localizados, assim, né? A gente não tem grandes cataclismas no que se refere ao processo ecológico até agora, porque se a gente for destruindo as coisas, a gente chega lá também em algum momento. O que mostra um determinado cuidado externo que existe para conosco. Agora, isso não é nenhuma garantia, né? Do mesmo modo que você pode pegar uma pessoa lá e oferecer para ela todas as condições para ser um atleta, por exemplo, vou pegar essa criança aqui, vou treinar ela, vou dar para ela os melhores treinadores, a melhor alimentação, o melhor preparo psicológico e tal, porque ele vai ser um grande atleta. E ele pode não chegar a desenvolver isso daí, enquanto o outro que seguiu por caminhos muito mais tortuosos chega a um resultado muito melhor. Então, o que o livro diz é que a nós brasileiros está sendo dada uma oportunidade. Agora, junto com uma oportunidade, sempre vem uma responsabilidade. O que nós temos feito da nossa oportunidade? O que nós temos feito para trabalhar para que o Brasil seja, de fato, aproveite das condições que a espiritualidade traz e produza isso. Né? Nós estamos longe de ser o país com maior índice, né? Eu já vi alguns estudos assim, índice de solidariedade, tentaram quantificar isso de algum modo, né? Que leva em consideração como é que a gente trata a população de rua,
rua, como é que a gente lida com as diferenças e tal. E nós estamos fiasco nessas questões. Então nós temos que remar muito. Não é impossível. De jeito nenhum é impossível. Eu acho que a gente tem elementos na nossa mão para conseguir fazer essa transição. Mas se a gente não for ativamente atrás disso, eu vou te contar uma história que eu achei muito significativa. De uma brasileira que contava a respeito da vida dela na Holanda. E ela fala assim, como a vida dela na Holanda era muito mais legal que aqui no Brasil. Quantas vantagens ela tinha de viver na Holanda. Ela falou, por exemplo, aqui na Holanda, eu consigo, se eu estou usando meu computador para trabalhar num parque e estou olhando meu filho, eu vou lá ver meu filho e quando eu volto, o computador ainda está aqui, nesse mesmo lugar, sabe? Ela falou, a única dificuldade que eu tive na Holanda é que eu não consigo contratar uma boa empregada doméstica. O que é muito curioso, que ela não percebeu que justamente o fato da dificuldade de contratar uma empregada doméstica tem a ver com uma diferença abissal que não existe lá. Essa é parte da solução e não parte do problema que ela estava vendo. O fato de que algumas pessoas, de que as pessoas precisam todas ser tratadas de uma maneira mais ou menos justa economicamente, de oportunidade, então uns não podem simplesmente ficar bancando com migalhas, ter outras pessoas os servindo, é parte da solução daquele problema. Então, não ter diferença social nos leva a um estado de bem-estar social. E a gente acha que a gente chega ao bem-estar acumulando dinheiro, só que acumular é o contrário desse resultado que a gente precisa conseguir. A gente precisa aprender a redistribuir essas oportunidades. Não é possível, sabe, a gente imaginar que isso é normal. Eu tinha visto um estudo feito com empresas de um determinado setor. Agora, eu não vou arriscar aqui dizer qual que era o setor, mas eles comparavam o Brasil e a Inglaterra. E eles pegaram assim o valor que ganha o CEO lá, o grande empreendedor lá, o grande gerente da empresa, com o que ganha um funcionário da logística. E eles, na Inglaterra, a diferença média era 4,5 vezes. Então, aquele cara lá em cima ganhava 4,5 vezes o que ganhava a pessoa que estava ali na logística. Enquanto que aqui era 400 vezes a diferença. Então, isso é uma janela, assim, e daí é óbvio que quando você cria toda essa diferença, você cria uma competitividade predatória e um quer derrubar o outro, porque dar um passo acima é mudar muito as suas condições. Então, são coisas que a gente constrói aos poucos, né? Isso foi uma realidade que a Inglaterra cuidou de construir muito bem a partir do evento da Segunda Guerra Mundial. Eles disseram, olha, nós passamos por isso e agora a gente vê a importância da solidariedade. Então, nós queremos um sistema de saúde universal, nós queremos um sistema de educação que atenda a todos, que dê oportunidade igual para todo mundo. E queremos trabalhar que todo mundo consiga ter a melhor vida que a gente possa oferecer. E aqui não. Aqui a gente quer o melhor que o dinheiro possa comprar. A gente quer o acúmulo. Então, a gente vê isso muito forte. Não só no brasileiro, e também não é de todos os brasileiros. É claro que tem pessoas que vão muito bem nesse sentido, que já estão muito conscientes, e a gente espera que sejam cada vez mais pessoas. Mas ainda é um traço cultural muito forte. E numa situação como essa que a gente está vivendo, a pessoa resolver fazer as coisas pelo seu gênio, do seu jeito, traz consequências catastróficas aí para o sistema e para as outras pessoas, né? Então, nós somos, mais uma vez, convidados a frear um pouco algumas ambições, repensar essas ambições, ver se nós não estamos com ambições fugidias, ruins, que não nos trazem aquela felicidade que a gente busca. É uma frase popular, né, de que dinheiro não traz felicidade, mas a gente fala da boca para fora. Porque quando a gente vai ver, o grande sonho da maioria das pessoas é ser feliz, e ela acha que vai conseguir felicidade através do dinheiro. O que é verdade para quem não tem nada, para quem vive na miséria, não pode comprar o próprio pão, não pode se vestir. Mas a partir de quem tem as necessidades básicas sanadas, está mais do que claro, e tem inúmeras pesquisas que falam que não é a tua renda que vai te fazer mais feliz, exceto se você for um miserável, se for aquela pessoa que não tem nada, mas saiu dali,
Não vai ser ter mais dinheiro, que a felicidade se constrói de outras maneiras. E eu guardei bem na minha cabeça. O que parece ser o principal fator para a felicidade das pessoas. O principal fator que faz com que uma pessoa diga assim, eu sou feliz de verdade, é poder passar tempo de qualidade com as pessoas que ela ama. Que maravilha. O que vai bem no sentido do que eu falei, do que é a vida, o que são as riquezas e o que é valor. Se eu perco tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, não adianta eu ter dinheiro. Não adianta eu ter dinheiro. Então, vale a pena abrir mão de algumas coisas para eu ter essas que são as mais importantes, sabe? Então, tem que colocar a mão ali mesmo e pensar o que isso significa nesse momento. Porque eu sei, e é verdade, que o isolamento, o distanciamento tem impactos na economia, tem impactos na circulação das riquezas nesse momento. Mas ele pode ter um propósito. Todo sacrifício precisa ter um sentido, precisa ter um propósito. Se existe um propósito, eu sou capaz de fazer um sacrifício. Se não tem propósito, eu não me sacrifico. Então a gente tem que conseguir enxergar o propósito do que está sendo pedido para nós nesse momento. E aí, Marcelo, a gente está indo aqui para a reta final aqui do nosso período de gravação. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas assim que estão vivendo essa ansiedade. Às vezes essa luz do túnel, o fim do túnel não aparece. Quando ela aparece, depois vem uma segunda onda, né? E aí fecha de novo o que tinha aberto. Que mensagem que você tem a dizer sobre essa questão do usufruto das pessoas que elas amam? Como que elas podem viver melhor esse enfrentamento? O que você gostaria de deixar de mensagem final aí que eu não pude abordar anteriormente? Olha, você, nesse momento, usar aqui bem o viés religioso, sabe? Jesus dizia para nós assim, cuidai de onde você guarda os teus tesouros, porque onde você guarda o seu tesouro, ali está o seu coração. Não seja como as pessoas imprudentes que ficam guardando amontoados de tesouros que vão ficar no mundo, que os ladrões podem roubar, que as traças podem corroer. Cuidar de acumular tesouros que fiquem conosco para a vida eterna. Quando a gente para pensar um pouquinho nisso, ele só está nos convidando a ver o que realmente é de valor para você. O que daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos vai ser o que vai te fazer ser uma pessoa que se considera mais feliz e satisfeita com a vida, mais realizada com a vida. Eu me lembro do Roberto Chiniachi, aí, super conhecido autor, dizendo que ele trabalhou muitos anos como intensivista, né? Então ele trabalhava na UTI, ele é médico, né? Como formação, trabalhava na UTI. E ele disse que ele via pessoa após pessoa lá na UTI, que na UTI a gente está quando a coisa está grave, né? A pessoa está ali meio que um pé lá e um pé cá. E ele sempre via as pessoas queixando das mesmas coisas, ele não via ninguém queixando, por que eu não comprei mais um carro, por que eu não joguei na Sena, por que eu não guardei mais dinheiro, por que eu não fiz mais um curso? Não. As pessoas sempre reclamavam, por que eu não passei mais tempo com a minha família, por que eu não tive com os meus amigos, por que eu não aproveitei mais os momentos com as pessoas que se importam comigo, e por aí vai. Então ele viu aquilo tão repetidas vezes que levou ele a assumir essa carreira de tentar ajudar as pessoas a levar uma vida mais significativa. Eu acredito muito nessa base, que às vezes a gente anda pela vida muito perdido do que é importante para nós. E daí a gente vai comprando que o que é importante é ter um jet ski ou viajar para não sei aonde. Se alguém falou, então é isso que eu vou querer para minha vida. Mas não, é necessário que cada um pare todos os dias e pense, mas o que é importante para mim? Porque aquilo que é importante para mim é onde eu vou colocar as minhas melhores energias, é de onde eu vou tirar os maiores resultados para a minha vida. E se eu colocar toda a minha energia em coisas que o tempo leva, né? Coisas muito materiais relacionadas à estética, ao que eu visto e por aí vai, isso tudo passa, isso tudo é muito passageiro. E daí vem a angústia de sentir essas coisas escapando da nossa mão.
Então, a importância da gente buscar aquilo que fica conosco, os tesouros permanentes da nossa vida. E a gente vai, com o tempo, e eu aprendi isso com a doutrina espírita, que permanente na nossa vida são duas coisas. E essa fica aí como a minha mensagem final. A virtude que a gente desenvolve. Então a gente deve aproveitar cada acontecimento, cada coisa boa ou ruim, fácil, difícil, desafiadora ou tranquila da nossa vida, para procurar desenvolver mais virtude, crescermos enquanto pessoas. E o segundo é o amor que a gente distribuiu, é o bem que a gente fez às outras pessoas. Isso é nosso. O que é curioso, né? Porque você deu, né? Mas aquilo que você dá é seu, o bem que você fez. Então, a virtude que você desenvolveu e as marcas boas que você procurou deixar por onde você passou são os únicos dois tesouros verdadeiros e que a gente vai levar para sempre conosco. Então, cada dia a gente tem que pensar se a gente tem investido nessas coisas, em sermos pessoas melhores e em tornarmos o ambiente por onde a gente passa um ambiente melhor. Se a gente for com essa meta na cabeça, sem dúvida a gente vai chegar muito mais rápido nesse estado de paz, de espírito e de felicidade que todo mundo, tenho certeza, quer muito para si. Marcelo, tenho certeza que essa conversa aqui vai ser muito produtiva, de muita ajuda para as pessoas que vão poder compartilhar com a gente. Queria te agradecer do fundo do coração e espero assim, a gente estar próximo em breve, né, para estar aproveitando o nosso convívio e também ajudando os outros, como a gente costumava fazer quando a gente estava junto. Tá bom? Um abraço, Marcelo. Muito obrigado e até o próximo encontro. Obrigado pela oportunidade. Aí, Vitor, fica com o nosso carinho também, que logo a gente possa se abraçar de novo. Muito obrigado pela oportunidade aí. Felicidades para todos que estão ouvindo. Espero que ajude.